Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é Clown in a Cornfield, com a tradução livre de Palhaço no Milharal, de 2025. É o novo filme de terror do Eli Craig, o diretor e roteirista de Tucker e Dale contra o Mal. Surpreendentemente, o Eli Craig é um cara que não fez muita coisa. Esse do Palhaço é o terceiro longa dele. Mas o que os três filmes dele têm em comum é que todos são uma subversão meio cômica de filme de terror. Tucker e Dale é uma das desconstruções de filmes slasher mais originais e divertidas que tem por aí. Depois disso, ele fez O Pequeno Demônio, que é um filme meio paródia do Damien da Profecia, um filme bobinho. E o filme do Palhaço no Milharal acho que é uma continuação meio lógica do trabalho do cara. É mais um filme de tentar subverter filme de terror, e o problema maior desse filme talvez seja o comparativo mesmo, porque de novo ele tá fazendo piada com o filme slasher. Talvez com o filme de milharal, mas eu não acho que filme de milharal configure como um subgênero, porque qualquer história de terror pode se passar num milharal, né? E a parada é que o Eli Craig já acertou tanto com as piadas, os clichês do slasher no Tucker e Dale, que o Palhaço no Milharal fica um filme meio... Qual que é o oposto de impressionante? É um filme slasher comédia, mas que talvez a comédia dele não seja tão evidente quanto o Tucker e Dale. Ele é um filme que se leva mais a sério. Tem uma vibe de filme adolescente, e pelo que eu li, ele é baseado num livro desses de Young Adult Fiction. Então faz todo sentido pra mim ele ser bem mais chapa branca do que os outros filmes. Mas eu gostei de bastante coisa desse filme, só acho que ele ficou um tanto genérico, ou talvez inofensivo. E Karina, como super fã de filme de milho, como você mesma disse lá no vídeo do Escape the Field com o Theo Rossi, o que você achou desse filme? É como eu sempre digo, né? O karma, ele é instantâneo. Foi eu falar que não gosto de filme de milho que saiu outro filme de milho pra gente assistir. Mas nesse caso, o milho não foi um problema. Porque eles não ficam o filme inteiro dentro da porra do milho. E sabe qual é o orçamento desse filme, Karina, que eu verifiquei na internet? 1 milhão. 1 milhão, literalmente. Mas outra coisa que eu sempre digo também é que a pior coisa que a gente pode criar é expectativa. Se eu tivesse assistido esse filme sem saber que era do bofe do Tucker e Dale, eu acho que eu teria gostado mais. Seria uma coisa meio um Heart Eyes da vida, que é um filme slasher X que saiu, que é divertidinho, mas nada demais. Mas como eu fiquei sabendo antes que era dele, eu criei uma expectativa, porque Tucker e Dale é muito bom. Como eu disse, eu acho que o maior problema desse filme mesmo é comparativo, porque o cara já fez um filme muito bom nesse gênero e ele vai tentar fazer outro agora. Eu acho que ele subverte clichês diferentes do slasher que o Tucker e Dale subverte, mas que não é necessariamente suficiente. Tem umas coisas que são sutis, engraçadas, mas... sei lá, foi aquém do que eu tava esperando. Antes de falar mais dele, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram Palhaço no Milharal, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo. Escolhe uns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações. E também apoia a gente, que é sempre bem importante, né? Então vamos pra trama agora, sem muitos spoilers. Vai ter uma spoiler zone depois no vídeo. A protagonista do filme é a Queen, uma garota adolescente de 25 anos que se muda para a cidadezinha rural de Kettle Springs, por causa do pai dela que aceitou um emprego lá. A Queen fica amiga de um grupo de jovens do colégio que são tidos como os arruaceiros da cidade pelo pessoal mais velho e mais conservador do local. E daí tem um maluco vestido de palhaço que começa a caçar esses jovens. E essa caçada acontece principalmente durante uma festa que os jovens estão fazendo lá no meio do milho. Então agora a Queen tem que sobreviver a esse grande perigo que é o palhaço no milharal. Eu acho que esse é um filme que tentou ser cômico pelo absurdo da trama, mas a gente já viu tanta coisa mais bizarra em filmes que se levam mais a sério, que não é tão efetivo assim. Mas ainda assim dá pra dizer que é um filme honesto. O título dele é meio nível Serpentes a Bordo, do tipo, ele fala exatamente o que ele é, e a primeira cena do filme é exatamente ele fazendo isso. Começa com os anos 90, que a gente sabe que é anos 90, porque além de uma cartela. Eu ia falar isso agora, porque aparece... E não é nem uma cartela sutil, não. São letras garrafais ocupando a tela inteira. Eu sei, mas além da data muito grande ali, tá tocando um grunge e é tudo marrom, tipo fotografia de videoclipe do Nirvana. Então você já fala, beleza, anos 90. E aí é uma festinha rolando na fazenda, um casal vai transar no meio do milho. E eu gostei desse começo porque é muito idiota. O cara começa a seguir as pegadas erradas no milharal, que ele tá seguindo as pegadas da garota e do nada começa a seguir as pegadas de pé de palhaço enorme. E aí aparece um palhaço e mata os dois.
e aparece escrito na tela, palhaço no milharal, que é justamente o que acabou de acontecer. Falei, é isso, é um filme que sabe o que é. Se esse filme, na verdade, se passasse nos anos 90, eu acho que pelo menos seria diferente. Fazer um slasher revivalista de anos 90, mas aí ele vem pro tempo presente. E daí a gente tem esses protagonistas que são típicos de slasher, mas também típicos de filmes de drama de jovem adulto, adolescente, né? A Queen é a protagonista que veio da cidade grande e tá entediada na cidadezinha. O que eu gosto até é que ela é uma desconstrução da Final Girl também, né? Porque ela não é a menina boazinha que só tira nota boa, ela imediatamente cola com a galera errada do colégio, ela vai nas festas, ela foge de casa, ela já beija o menino lá no primeiro rolê aleatório que eles têm, o que é diferente de uma Final Girl normalzinha desse tipo de filme. O que eu gostei de subversão do personagem dela é que é muito fácil você colocar o personagem que é novo na cidade como imediatamente excluído. E não, ela só já chega se dando bem com todo mundo, já se enturma logo de cara. O que tem de esquisito, né, que ela se enturma com os jovens, mas ela estranha muito a galera mais velha da cidade, porque também é outro clichê, que é a cidade onde todo mundo se comporta de maneira suspeita, completamente de graça. Acho que é porque o filme ele tenta ser meio pânico das ideias, assim. Ele tenta colocar essa coisa da cidadezinha que todo mundo é meio esquisito, todo mundo tem segredos, tenta jogar suspeita em cima de vários personagens diferentes. E alguns, assim, são muito descarados enquanto eles são suspeitos, né? Tem o menino lá do meio do mato, né, que é vizinho dela. Tem umas interações muito esquisitas com ela ao longo do filme, que ela fala, o que você gosta de fazer? E ele todo sem jeito, eu gosto de caçar, anda com arma por aí. Então é pra ele ser um suspeito óbvio, e geralmente quando o suspeito é muito óbvio, assim, você já sabe que não é o assassino. Daí ela tem um drama familiar ali com o pai, que é visto assim nos detalhes, né? Quando eles chegam na casa nova, a casa tá toda velha, fechada, com um cheiro ruim, não pega sinal de celular, tem um guaxinim morto na lareira. Tudo isso indica que o pai nem olhou a casa antes de comprar o lugar, então foi uma parada muito impulsiva, muito rápida que eles fizeram ali, e isso vai meio que sendo visto na relação dos dois ali, que o pai, ele decidiu ir pra cidadezinha e não deu muita opção pra filha, e ela fica meio puta com isso, que não queria ir. Tem um drama ali que tem bastante destaque, mas que às vezes eu acho meio enrolado. Eu acho meio, tá, mas cadê o palhaço no milharal? Eu acho que essa é a parada, que filme dos anos 80... nunca tem os pais dos adolescentes, né? Ou são figuras muito secundárias. Aí quando o filme começa a colocar muito drama familiar no meio do slasher, eu já começo a ficar, porra, mas podia voltar aos anos 80 mesmo onde não tem pai. É só os adolescentes e o assassino. Você quem? O Jimmy Neutron? Eu já discordo um pouco porque eu gosto do personagem do pai. Ah, não, ele fica muito legal ao longo do filme. Pra mim, ele é o maior alívio cômico do filme. Do jeito meio bobalhão, que acerta meio que na cagada as coisas, eu gostei dele. Mas eu acho legal também essa comparação com o slasher clássico, porque o filme ele meio que faz isso às vezes, mas eu também acho que ele desconstrói um pouco esse saudosismo de anos 80 que tem muito em filmes slasher hoje em dia. Porque a primeira cena é o pai escutando um hip hop dos anos 80 e a garota falando, tipo, você sabe que os anos 80 já fazem, tipo, uns 40 anos atrás, né? Não, e eu gosto que ela faz uma analogia muito boa. Você sabe que os anos 80 pra mim são os anos 40 pra você. E eu fiquei assim, caraca, pesado, né? É. Mas nesse filme eu acho legal, porque quando ela encontra o grupo de amigos lá do colégio, todos eles estão com uma caracterização meio tipo, é a patricinha, o atleta, o cara rebelde. Eu falei, meu Deus, é o Clube dos 5 de novo. Você é muito hater do Clube dos 5, Eu nunca nem vi, né, o Clube dos 5, mas só de tanta só gente o suficiente pra você ser hater do Clube dos 5. Sim, só tanta gente menciona essa porra o tempo todo que já me encheu o saco. Mas eu achei inicialmente que ia ser meio que essa dinâmica, mas o grupo de jovens desse filme, na verdade, é um grupo de jovens bem atual. É uma galera meio que não conversa muito um com o outro, mas são todos eles amigos. E a caracterização deles é que eles são youtubers ou tiktokers. Eles postam vídeo, é isso que eles fazem. Eu acho que eles são youtubers porque eles gravam no horizontal, mas às vezes é só o Eli Craig que tá muito desatualizado. Pode ser também. Mas eles estão sempre filmando coisa no celular, fazendo vídeo de pegadinha, vídeo de terror, que é muito coisa de trend de TikTok também. E quando tem esse tipo de personagem, o jovem geração Z que tá sempre filmando tudo, escrito por um cara mais velho, sempre acha que é uma armadilha, que vai ficar cafona. E, geralmente eles acabam saindo como irritantes na história, mas esse filme ele consegue fazer uma parada legal, que é, os jovens são um pouco irritantes, mas ao mesmo tempo ele coloca muito eles como os injustiçados. Eles são meio malas, mas todos os adultos da cidade tratam eles muito pior do que eles merecem ser tratados também. A primeira cena é o professor babaca colocando todo mundo de detenção sem ter
muito motivo. Tipo, a galera tá fazendo pegadinha com ele, mas aí a protagonista não faz nada, ela só chega atrasada no primeiro dia, porque deram uma agenda errada pra ela e o cara mete ela de detenção. Então, tipo, mostra que, o pessoal mais velho é escroto também. Então, os jovens acabam não sendo tão insuportáveis, porque o professor é mais insuportável ainda. A gente cria uma empatia ali Sim. por esse clube dos 5. E é engraçado que o resto do povo mais velho da cidade, o xerife, os professores e afins, todo mundo quer colocar esse grupo de jovens como os grandes vilões da cidade. Tem uma lore ali de que é a fábrica central que produzia empregos pra cidade toda, pegou fogo. A cidade toda culpa os jovens e os jovens acham que é alguém que tá armando pra eles. Mas como a gente tá vendo tudo isso no ponto de vista da protagonista, que chegou lá agora, a gente não sabe quem que tá mentindo, quem que não tá. Então eu acho legal isso também porque cria uma dúvida ao longo do filme de quem é o vilão de verdade, quem que é o palhaço assassino. Vai ser um dos jovens, vai ser um dos adultos, o que tá rolando? Ao mesmo tempo que tem essa dúvida, a gente vai vendo que o grupo de jovens não é tão ruim assim. Tem uma cena que parece que eles vão roubar a bebida do mercado, aí eles criam uma cena lá na loja de conveniência, ou distraem o vendedor, o moleque pega a cerveja e sai correndo, mas ele deixa dinheiro no balcão pra não roubar. Tipo, ele tá comprando a cerveja na surdina e ainda deixa mais dinheiro do que valia a cerveja. É pelo estresse. É. Eles jogaram os negócios no chão, quebraram coisa. Então a gente vai entendendo que, assim, às vezes essa galera barra pesada não é tão barra pesada assim, né? E aí vai criando ainda mais essa dúvida, tipo, quem que tá enganando o protagonista? Eu acho isso legal, essa vibe do filme. E a parada é que a cidade toda acaba saindo de incompetente nesse começo de filme, né? Porque eles só colocam a culpa de tudo em cima da protagonista sem muito motivo, porque ela começou a colar com essa galera que eles só culpam por tudo mesmo. O que eu acho que é curioso é que a protagonista ela tem uma comunicação péssima com o pai dela, né? Porque o pai dela chegou, você tá fazendo um monte de coisa errada, mas ela literalmente não fez nada. Ela sempre fica explicando pro pai, tipo, não, mas é injusto o que fizeram comigo, mas ela nunca explica direito o que aconteceu. Eu, tipo, eu virei pro professor e falei, me entregaram a agenda errada, ele ficou puto e me deixou de detenção, tipo, completamente desequilibrado. Mas ela nunca explica. Não tem muita comunicação ali. Daí a gente tem o palhaço, né? Que é o Frendo, o palhaço, é o nome dele. Eu acho que até onde visual de palhaço, vilão de slasher vai, ele é bem genérico. Eu ia falar exatamente não consigo isso. lembrar a cara dele. É qualquer palhaço. Exatamente. Não tem absolutamente um traço marcante, característico, que você olhe e fale, é o palhaço do Milharal. Mas pelo menos eu acho que ele tem uma mitologia legal ali no filme, na cidade, né? Porque ele é o mascote da fábrica de xarope de milho, que é a fábrica que manda na cidadezinha, né? Então ele não é só uma figura aleatória usada pelo assassino ali, uma fantasia. Ele é meio que o símbolo da cidade. A cidade toda tem o Dia do Milho para celebrar os 100 anos da indústriazinha que vai rolar. E aí tem um desfile, que eu achei um design bem legal, assim, né? Um desfile com uns carros alegóricos de palhaço, de milho. É o tema do filme, né? Mas acho legal, acho que mostra o orçamento. 1 milhão, afinal de contas. É, 1 milhão. Acho que tem literalmente 1 milhão ali. Mas aí, de fato, durante o desfile, os jovens vão fazer uma pegadinha que faz merda e destrói parte do desfile, né? Então, alguma parcela de culpa eles têm ali por serem brincalhões demais, por serem tiktokers demais. Mas o que eu achei legal também é que eu não tava esperando ver nenhum ator conhecido nesse filme, mas o chefe da indústria, que também é o prefeito da cidade, é interpretado pelo Kevin Durant. Kevin Durant, que eu sempre lembro como mercenário de Lost, mas que recentemente foi assunto na trecheira por causa de Abigail. E o personagem do Kevin Durant tem um filho, que é o herdeiro da indústria, o herdeiro da cidade, que também é o líder dos jovens rebeldes, que todo mundo odeia, que tá usando o kit do Jad Nelson do Clube dos 5. Eu acho engraçado você usar tanta referência de Clube dos 5, sendo que você nunca assistiu. É famoso, eu conheço a cara dos personagens. E esse personagem do filho também acaba sendo o interesse romântico da protagonista, mais ou menos. Vamos chegar nessa parte. Vamos. Mas voltando pro palhaço que a gente tava falando, além dele ser símbolo da cidade, os jovens, meio que ironicamente também, né, meio de crítica pra cidade, colocam o palhaço como uma figura de assassino nos videozinhos de terror que eles fazem pro YouTube. E daí a gente tem o primeiro ataque de palhaço que acontece, que é obviamente uma pegadinha, a gente sabendo que eles são um grupo de youtubers da cidade. E eu acho legal que quando mostra o vídeo pronto deles, eu virei e falei, até que a montagem deles não é ruim não, fizeram um videozinho legal de terror. Eu achei os vídeos deles ótimos. Mas o que eu acho legal é que além desses videozinhos serem um susto falso no começo do filme e tudo mais, eles também servem pra dar uma iniciada na trama do palhaço assassino de verdade, quando tem esse... que tá virando um clichê de slasher atual, que é alguém
grava uma coisa no celular e outra pessoa vê o assassino no fundo da imagem. Então tem o palhaço falso atacando, mas tem um palhaço de verdade assassino parado, só olhando eles de fundo, que eu achei uma cena muito boa. E acho que apesar do visual do palhaço ser genérico, ele tem alguns itens legais, né? Eu gosto da dinâmica da caixinha de música, que tem a caixinha de música com um palhaço que pula dela, que acho que é um visual mais memorável do que o próprio frame do palhaço, e ele usa isso meio que de aviso, né? Que ele sempre deixa no lugar antes dele atacar a pessoa. E a gente tem que, obviamente, falar dos rumos que a trama toma, tem algumas reviravoltas entre os personagens, tem a identidade do assassino, mas pra falar disso tudo a gente vai entrar na spoiler zone agora. You've just crossed over into the spoiler zone. O filme acho que demora um pouco pra entrar na parte mais slasher dele, quando o Frendo começa a matar os amigos. O primeiro a morrer é o cara negro, o que eu achei um estereótipo de terror que surpreendentemente não tem uma piada autoconsciente, não tem um comentário, eles só fizeram isso na moral em 2025. Cara, tem piada sim. Quando os dois caras morrem, a menina fala, ih, eu sou a próxima. É, mas ninguém fala sobre o cara. Não, mas que foi o primeiro. Mas aí ela falou... Mas aí ela não faz nem sentido ela falar isso, porque já morreu gente antes. Mas do grupo, ela seria a primeira, dos remanescentes. Sim, mas não faz sentido porque os outros caras já morreram antes dela. E a piada recorrente desse tipo de filme é que o cara morre primeiro. Mas não tinha como ele fazer piada sobre isso, porque ele não sabia que ele ia morrer. É verdade. Mas eu gosto da cena que ele é atacado, porque é uma cena muito bem dirigida. Ele tá sozinho em casa, aí ele vê o palhaço tocando a campainha da casa dele, acha que é o amigo fazendo pegadinha, e aí tem um plano que vai acompanhando ele andando pela casa, procurando o palhaço com uma Nerf Gun. Me pareceu muito uma piada, ou talvez só uma cópia mesmo, da cena do Wes do Pânico 5, que ele vai andando pela casa e toda hora ele abre alguma coisa e a gente acha que vai ter um susto e não tem. E é meio que isso, né? É uma subversão de susto que a gente meio que já espera. Que ele abre uma porta pra procurar um armário, a gente espera que ele vai fechar a porta e o palhaço vai estar atrás da porta, mas o que acontece é que quando ele fecha a porta tem um espelho e o palhaço tá atrás do espelho atrás dele. Então a gente esperava o susto de porta e recebeu o susto de espelho. Subversão bonitinha, mas também nada... Eu achei legal, mas amanhã já esqueci. Mas foi legal no momento. E acho que esse é o problema, né? São, tipo, mortes muito genéricas também. O segundo cara morre fazendo supino, que é uma morte que eu já vi em vários filmes slashers tradicionais. Inclusive no grande filme Urge, Droga Mortal. Nossa, é verdade, é verdade. Por isso que o inteligente é fazer supino no aparelho. Supino máquina. Assim. É isso, que aí não tem risco. Mas pelo menos eu achei diferente que o palhaço coloca uma serra no supino pra fingir que é uma guilhotina, então isso pelo menos foi criativo. Mas o decorrer da cena é legal, porque ele corta a cabeça dele e a cabeça dele cai no lixo. Eu achei engraçado. O que eu achei engraçado dessa cena, quando o palhaço corta a cabeça dele e vai embora, a gente escuta o sapato dele fazendo aqueles barulhinhos de sapato de palhaço, aqueles apitos. Só que no resto da cena acho que não tem isso, né? Não reparei. Eu não lembro de ter reparado, talvez tenha, mas eu acho que é uma parada que podia ser mais usada, já que eles vão fazer a coisa do palhaço, eles deviam fazer, tipo, a presença dele chegando com os... de sapato de palhaço. A parada é que depois dessas duas mortes, a trama não é muito impactada, porque os personagens principais estão achando que eles estão só armando alguma pegadinha e vão fazer a festinha no meio do milho. Quando chega nessa parte da trama, a gente tem vários suspeitos, inclusive os jovens, né? Eu tava muito na dúvida se eles iam fazer o suspeito óbvio ser uma pista falsa ou se iam só dar a volta e fazer meio Agatha Christie, de que o suspeito óbvio no final era o assassino mesmo. Eu tava entre o boy caçador e entre o filho do prefeito, né? Eu tinha certeza que ia ser o filho do prefeito. É, porque o filme ele faz essa coisa meio pânico e a gente já sabe que esse maluco é tipo, ah, olha só, é o Billy Loomis com desconto, mais uma vez. Então a gente já imagina que ele vai ser o assassino. E ele é muito colocado como um possível vilão, porque ele some do nada antes dos palhaços atacarem. Ele tem a caixinha de música do palhaço no carro dele que a protagonista vê. Ele é o Billy Lemos. Billy Lemos. A protagonista tenta transar com ele, mas ele não quer. E a gente acha que é porque, ele tá deixando ela lá como sacrifício. Ele não quer se envolver muito emocionalmente. E eu tava suspeitando, não só dele, mas eu já tava meio, tipo, isso vai ser filme de culto. Tava com muita cara de filme de culto. Toda a cidade, tipo, com o lance da festa do milho, a fábrica. Eu tava achando que a festinha no milho que o filho do prefeito tava fazendo era coordenada com o prefeito pra ele
levar os jovens pra morrer no milho pros palhaços. Mas eu fiquei muito surpreso que a virada do personagem é outra, né? Quando ele e o boy caçador se encontram, eles têm um diálogo de quando a gente tava junto. E aí meio que cai a ficha pra gente e pras outras personagens de que os dois são gays. E é muito engraçado, porque quando a novata é rejeitada, as meninas falam, você já foi rejeitada? Todo mundo é rejeitada por ele. E aí, quando elas percebem que os dois são um casal, elas ficam, entendi. Eles nem são um casal, né? Eles eram um casal, mas aí o Billy Lemmons não quis assumir, o boy caçador ficou puto e eles estão brigados. E a parada é que nas poucas cenas de diálogos que eles têm até então, eu achei a química deles boa, porque tinha essa coisa de, nós éramos melhores amigos, mas nos afastamos, e um trocando farpa com o outro. É uma coisa muito passiva-agressiva de gente mal resolvida. Sim, eu tava pensando, a relação dos dois é mó legal e os dois têm química, né? Eu queria ver mais dos dois e não esse grupo de jovens aleatórios, né? E aí, de fato, o filme mostrou mais dos dois, porque eles eram um casal. E sabe o que eu gostei? Todo mundo age com naturalidade. Nunca é uma questão ele ser gay. É só uma coisa que acontece. Eu achei isso ótimo. Então a gente tem essa primeira subversão, né, do slasher, que o namorado, obviamente vilão, o Billy Lemmons, não é o vilão. E quando é revelada a identidade do palhaço, é outra subversão que pra mim foi o melhor momento do filme. Que é isso, aparece o palhaço com uma besta pra matar a galera no meio do milho. É engraçado que no começo as garotas acham que é pegadinha, estão brincando com a cabeça decepada do maluco. Essa parte da comédia eu acho que funciona bem. Isso foi engraçado. Mas esse palhaço da besta, ele rapidamente toma um tiro do boy caçador e morre. Eu falei, beleza, né? A grande parada de filmes slasher hoje em dia é que todos eles querem ser pânico, então óbvio que vai ter 2 ou 3 assassinos. Mas não, são 50 assassinos. O que eu não tava esperando era que ia sair um monte de palhaço assassino de dentro do milharal. Isso pra mim foi uma subversão muito boa, porque virou um filme completamente diferente. Todos eles têm o mesmo visual, mas todos eles também têm armas diferentes, que são armas específicas de slasher. Então, um usa uma motosserra, o outro usa uma marreta, outro um machado, outro uma machete. Então acaba virando esse jogo pra gente identificar qual é a referência de cada arma daquelas. Tipo, isso é Sexta-feira 13 parte 2, isso é Massacre da Serra Elétrica. Mas também vira uma parada pros protagonistas, que agora eles têm que fugir de um monte de cara com arma diferente também. Eu acho isso muito maneiro. E é legal porque a gente rapidamente percebe que todos eles são humanos também. O amigo caçador mata um, explode a mão de outro. Eles fazem uma armadilha que explodem uma cabaninha lá, que taca fogo em um monte de palhaço, eles ficam danificados. Então acaba sendo uma coisa meio de ir eliminando os assassinos também. Meio você é o próximo. E isso leva a gente a, na minha opinião, a melhor cena do filme, que é quando os palhaços pegam o médico pra arrumar a mão explodida do palhaço, o médico sendo o pai da garota. E eu achei muito engraçado. Sim. A relação entre eles ali, todo o diálogo entre eles, o pai, do jeito que eu falei, meio atrapalhado, fazendo as coisas. O que eu ri muito dessa cena, porque é uma situação absurda, né? Mas o pai, ele também ele é bobalhão, mas ele é esperto. E o jeito que ele engana o palhaço é muito bom. Ele usa, tipo, a ignorância médica do palhaço pra fazer ele fazer uns negócios na cirurgia. Quando ele tá distraído, ele enfia um bagulho no pescoço do palhaço e fala, não tira não, você vai morrer. O palhaço tira, começa a sangrar e a morrer, e o pai só fica... cara, eu te avisei, cara. Eu tentei te ajudar, cara. E é muito bom a hora que ele tenta distrair o palhaço, que ele fala, pega um negócio pra mim aí na última gaveta. Aí o palhaço, por que você não pega ele? Estou operando. Mas é legal que enquanto isso está acontecendo com o pai, a trama dos jovens são eles fugindo no meio do milho, dos palhaços, e vai entrando muito humor esquisito, meio Scooby-Doo nessas cenas também. Às vezes funciona, às vezes não. Tipo, quando eles estão correndo no meio do milho, tem um monte de piada autoconsciente. Tipo, a garota falando, eu vou ser a próxima a morrer. Ou quando ela vira e fala, que pra mim é a piada autoconsciente proibida, que eu sempre acho que é fona, que ela vira e fala, nossa, parece que estamos num filme slasher ruim dos anos 80. Mas eu ri muito dos momentos, tipo, uma garota impedindo a outra de gritar, colocando a mão na boca, e aí do nada o palhaço aparece e coloca a mão na boca da garota também, que isso é total Scooby-Doo. Mas sabe o que eu acho que, pelo menos pra mim, não funciona muito? A parte da rivalidade de geração que eles têm. Eu não sei, ficou um limiar ali entre esse diálogo meio que se levando a sério e da piada.
Eu achei meio cafona também. Cafona. Que o filme ele acaba essencialmente sendo sobre conflito geracional. Tem um pouco desse humor geração Z que repete no filme, tipo, as garotas não saberem usar um telefone de roleta, não saberem dirigir um carro com marcha manual, que acaba impedindo elas de pedir ajuda ou de escapar do assassino, que eu acho divertido como interfere na trama, mas acaba que a trama toda do filme é isso, né? Não só é sobre o conflito de geração, mas é sobre o conflito de geração ao longo dos tempos. É essa cidade super conservadora que não aceita culturas jovens nela, então acaba que esse culto de palhaços é a galera mais velha da cidade, é todo mundo que tava agindo de maneira suspeita, o professor, o xerife, a garçonete, é liderado pelo Kevin Durant, que é o grande vilão do filme, o que pra mim foram coisas muito fáceis de prever. E ao mesmo tempo que eu acho legal essa virada também, porque justifica todas as atuações canastronas de gente emburrada da cidade, porque de fato todo mundo é assassino. Mas o que eu acho meio zoado disso tudo é que todo esse ato final do culto da cidade, matando os jovens desrespeitosos, ele vai muito por esse lado de tipo, gente velha que odeia todas as gerações. Então os caras falam, odiamos os hippies nos anos 60, odiamos os grunges nos anos 90, e agora a gente odeia essa geração Z com seus telefones, gravando tudo. Entra sempre nesse mesmo discurso, sabe? Chato, eu achei brega. O tudo que ele não foi brega na representação dos jovens, ele foi brega na representação dos velhos falando dos jovens. E aí eu volto ao que falei, eu acho que essa parte se leva a sério. Não me pareceu que era, estamos zoando treta geracional. Não, pareceu que era tipo, não, boa essa motivação, vamos usar. Eu acho legal até porque o Billy Lemmons, ele até tem mais suspeita ao longo desse final de filme. Quando eles estão fugindo no meio do milho, o xerife aparece, mas aí ele prende o Billy Lemmons e deixa as outras crianças correndo no milharal. Aí eu pensei, é porque o Billy Lemmons tá envolvido na parada, o xerife tá salvando ele pra deixar os outros morrerem. Mas no final não, eles só estavam puxando o Billy Lemmons, que era realmente bonzinho, pra fazer um sacrifício mais bonitinho pra ele. A gente descobre que o Kevin Durant é completamente maluco e ele culpa o filho dele por tudo que tá de ruim acontecendo na cidade. Mas sabe o que eu gostei dessa trama do pai e do filho? É que era muito fácil essa trama escalonar pra homofobia. Mas não, isso nem é uma questão. Ele só quer matar o filho por outros motivos. Exatamente, eu achei isso elegante. Eu vou te falar, o visual do pai no final, que ele tá meio apresentador de circo, com um chapéuzinho, com uma maquiagem meio secos e molhados, eu achei mais original que o visual do Freno do palhaço. Daí tem o grande confronto final lá na fazenda, que eu acho muito engraçado como os protagonistas meio que não resolvem muito, eles iam morrer se não fosse o pai do protagonista chegando, e o pai do protagonista resolve tudo do jeito mais inconsequente possível, que ele só entra com o carro dele atropelando tudo na fazenda onde estão rolando os sacrifícios, e por coincidência ele só mata vilão, que ele facilmente podia ter matado a filha dele entrando com o carro no lugar. Mas eu gosto muito do visual final, né, da fábrica abandonada, que tem uma sala cheia de fantasia, cheia de itens, a protagonista tem uma perseguição com o xerife rolando lá. Eles vão embora do lugar no Fusca do palhaço, então aproveita um pouco a temática de carro de palhaço também. Volta na questão do pai ensinando a filha a dirigir manual na hora pra atropelar vilão. Então tem um roteiro bem amarradinho até pro que é. Eu só acho que no final do filme tem uma ponta solta muito grande, que é o personagem do Kevin Durant. O que aconteceu com ele? Eu não sei. Ele só foi embora. Ele não morre, ele não é preso, a gente nem sabe o que aconteceu com ele, não falam. Eu achei que eu tinha dormido. Fica implícito que ele fugiu da cidade, porque no finalzinho, mostrando o que aconteceu com cada personagem, o pai da protagonista agora tá concorrendo a prefeito. Mas sei lá, eu acho que é muito feio quando fazem isso em filme, sabe? Quando o personagem só não tem final, ele só some da trama. E é o vilão principal. O chefão da parada. E você, o que aconteceu com ele? Foi embora. Aí eu fico me perguntando, eles só, acharam que era um final justo? Ele, ele fugiu, acabou, escapou? Ou isso é só mais um filme que tá tentando preparar outro filme? Não. Porque pelo que eu vi, tem mais livros dessa porra desse palhaço no milharal. Não. Então eu não sei. Mas assim, até onde Extermínio 3 e Os Estranhos capítulo 1 vai, eu não achei esse filme ofensivo. Parece ser mais um erro de filme de estudante, tá ligado? Do que uma parada calculada. Mas é isso, cara. Qual considerações finais sobre o palhaço no milharal? Eu volto ao que eu falei no começo. Se eu não tivesse com a expectativa alta, eu acho que eu teria gostado mais. Mas, no geral, foi um filme que me entreteve. Foi 1h30 ali de slasher bobo. Caiu pra um romance homossexual retratado com muita naturalidade. Isso eu gostei muito. Mas também não é nenhum filme que vai ficar na minha memória, não. Eu acho que a maior diferença dele é realmente a reviravolta da quantidade de palhaço que tem ali. Mas também não sei se ele aproveita isso tão bem, sabe? Porque
Eu acho que eu preferiria que esse filme fizesse uma fusão do Dragon Ball com o filme do Theo Rossi e fosse, tipo, o filme inteiro no milharal com um monte de palhaço diferente, com armas diferentes caçando a pessoa e eles tendo que sobreviver a esses palhaços pra escapar do milharal. Mas aí acho que o filme que eu quero tem nome, né? É 31 do Rob Zombie. Qual categoria você coloca? Eu acho que, pra mim, é meio que um notável, assim. Ele me divertiu o suficiente. Eu achei ele tem... Talvez ele seja um notável não memorável. Eu acho que ele tá ali meio que no mediano, você não acha, não? É, pode ser. Mediano notável? Notável mediano? Pra mim ele tá entre essas duas categorias. Pode ser.